Olá! Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do vírus da dengue. A dengue é uma infecção viral transmitida por mosquitos da família Culicidae. O vírus da dengue ele é pequeno e é composto por uma única fita de RNA sentido positivo e revestido por um envelope de proteína em formato icosaédrico. O genoma é organizado em uma única fase de leitura aberta que codifica uma única poliproteína, que é posteriormente processada por proteases virais e celulares, em 10 proteínas. A respeito do agente transmissor, a fêmea do Aedes aegypti é o principal vetor da doença no Brasil. Ela se alimenta de sangue humano e o primeiro repasto acontece em 48 horas após sua emergência. A oviposição ocorre de 2 a 5 dias após o repasto sanguíneo, e cada fêmea coloca em torno de 150 a 200 ovos. A transmissão da doença acontece com o ciclo de transmissão do vírus da dengue. Ele começa quando o mosquito pica uma pessoa que se encontra na fase virêmica da doença. Dentro do Aedes aegypti, o vírus se multiplica no intestino médio e, com o tempo, passa para outros órgãos, chegando às glândulas salivares, de onde sairá para a corrente sanguínea da pessoa que será picada. Uma vez infectada pelo vírus, a fêmea torna-se um vetor permanente, podendo transmitir o vírus por 30 a 20 dias. A respeito dos tipos da dengue, o vírus ele se divide em 4 tipos de antigênicos distintos, denominados dengue 1, 2, 3 e 4. Todos podem estar presentes ao mesmo tempo em uma área endêmica e causar tanto a forma clássica da doença quanto a hemorrágica. Depois de entrar nas células dendríticas da epiderme, o vírus ele vai direto para os linfônodos e passa a se multiplicar em órgãos específicos, como o baço e o fígado. Após, volta a circular na corrente sanguínea, provocando os primeiros sintomas, como febre, dores na cabeça, musculares nos ossos, articulações e entre outros sintomas. O vírus ele também se replica nas células sanguíneas e atinge a medula óssea, comprometendo a produção de plaquetas. Durante essa multiplicação, formam-se substâncias que agridem as paredes dos vasos sanguíneos, provocando uma perda do líquido plasma. Quando isso ocorre, pode haver hemorragias e queda da pressão arterial. Dos infectados, entre 20% e 50% não vão apresentar os sintomas. Ao contrair a dengue pela primeira vez, a pessoa ela ficará imunizada para aquele sorotipo do vírus, mas não para os outros. A segunda infecção por qualquer outro sorotipo de dengue é, na maioria das vezes, mais grave que a primeira. A virulência ela é diretamente proporcional à intensidade em que o vírus se multiplica no corpo. Isso explica porque uma infecção secundária leva a casos mais graves de dengue. Sendo assim, podemos dizer que a resposta imunológica à infecção por vírus dengue pode ser protetora e conduzir à cura ou patogênica e conduzir para a gravidade e morte. Além disso, recém-nascidos de mães que têm anticorpos contra a dengue recebem esses anticorpos que permanecem circulantes por meses, desaparecendo ao longo do primeiro ano de vida e comportam-se como previamente infectados. A respeito do diagnóstico e tratamento, o diagnóstico ele é baseado em dados epidemiológicos e testes laboratoriais para a detecção do vírus, isolamento viral por transcrição reversa, segundo da reação em cadeia de polimerase, de anticorpos IgM e IgC, antidengue, e do antígeno NS1, por testes imunoenzimáticos. A medicação fundamental é a hidratação oral ou venosa. Dependendo da fase da doença, deve-se evitar medicamentos à base de ácido acetilsalicílico. A respeito do controle da doença, a erradicação do mosquito é uma tarefa muito difícil, se não impossível. Epidemias de dengue não são combatidas e sim prevenidas. Incorporar a noção
do ambiente seguro, mudanças de comportamento da população e dos serviços de saúde seriam a melhor alternativa. A única vacina já em uso no mundo contra a dengue é a Dengvaxia, produzida por uma multinacional de origem francesa e indicada para prevenir a dengue causada pelos 4 vírus da dengue, 1, 2 e 3. A vacina foi liberada para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 28 de dezembro de 2015 para pessoas de 9 a 45 anos residentes de áreas endêmicas. Ela é vendida em clínicas particulares e cada pessoa deve receber 3 doses com um intervalo de 6 meses entre elas. E a respeito da epidemiologia, a dengue constitui hoje um importante problema de saúde pública. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a cada ano, 400 milhões de pessoas no mundo contraem a doença, sendo que 1/4 precisam ser hospitalizadas. Desses, 2,2% morrem. 40% da população vive em condições de risco nos 100 países onde a dengue é endêmica. Atinge todos os grupos urbanos, independente da classe social, raça ou sexo, de áreas tropicais ou subtropicais.